Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Amados irmãos, o Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 12, na sua parte B, ele nos diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos por mais esta noite estarmos aqui, reunidos em teu nome, na tua casa, para te adorarmos, te servirmos, te prestarmos este culto, Senhor, e ministrarmos neste momento a tua palavra, a tua igreja, Senhor. Tudo é teu. Venha perdoar os meus pecados, Pai, em nome de Jesus, tornar-me apto e capaz para ser o portador, Senhor, da tua mensagem nesta noite. Em nome de Jesus, venha falar com o teu povo sobre a importância de missões, uma vez que todos nós sabemos, Senhor, que missões está no teu coração. Que esteja também no nosso, em nome de Jesus. Amém. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Irmãos, eu tenho por hábito, à noite, quando não tenho trabalho aqui na igreja, trabalho o dia todo, então eu reservo um tempo para ficar com minha família. E normalmente coincide com a hora dos jornais televisivos. Eu gosto de ver os jornais, me manter pelo menos informado do que está acontecendo, para não ficar alheio a tudo que acontece. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo. A gente vê que a AIDS continua cada vez mais e mais ceifando vidas. A gente vê crescer o pecado, na verdade. A gente vê crescer a violência, a homossexualidade. Os costumes da sociedade estão cada vez ficando mais podres. Nossa sociedade cada vez está mais vulnerável. As famílias estão cada vez mais sendo destruídas. O mundo cada vez mais tem mais e mais sede de Deus. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Por isto, missões nasceu no coração de Deus. E Ele nos designou para ministrarmos esta palavra até os confins da terra. Não é desejo de Deus que nenhuma alma venha se perder. A Bíblia nos diz que Deus não sente prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem. Mas se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, como ouvirão se não tem quem pregue? Então nós estamos vendo os noticiários a cada dia, nós ficamos mais estarrecidos, nós ficamos cada vez mais chocados com as notícias que invadem os nossos lares através do rádio, do jornal, da televisão. Quanto mais o tempo passa, parece que mais e mais desgraças acontecem no mundo. Certamente, como crentes em Cristo, nós não estamos conformados com tanto pecado destruindo o que de melhor Deus deixou para a humanidade. Como crentes, eu me recuso a acreditar que nós,
que somos crentes no Senhor Jesus, que já tivemos a felicidade de conhecer a palavra, fiquemos acomodados com tanta desgraça que está acontecendo no mundo e não nos toquemos para essa situação. Eu não quero aceitar que nós, como crentes, fiquemos passivos diante desta situação que a humanidade hoje está vivendo. Deus deixou uma ordenança, entre tantas para nós, que nós fôssemos até os confins da terra pregando este Evangelho. E hoje a gente pode observar que, por mais que o Evangelho tenha se expandido, mas há um fenômeno, porque a população ela aumenta numa progressão geométrica. Então, nasce muito mais gente nesse mundo, então há muito mais pessoas nascendo e não tendo acesso ao Evangelho do que pessoas se convertendo e sentindo o chamado para pregar o Evangelho. E não quer dizer que ser missionário tem que pegar uma mala, um avião e ir embora para a África, para os outros países. Não, eu quero acreditar que aqui no nosso bairro mesmo tem centenas e centenas ou milhares de pessoas que ainda não foram alcançados por este Evangelho. E é por isso que Deus plantou esta igreja aqui e tem nos mantido sob a sua poderosa mão. Ele tem nos mantido e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Bem sei que tudo podes, disse Jó, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, nós somos capazes de agir no intuito de mudar esta situação. Irmãos, nós devemos e nós podemos ser testemunhas de um momento diferente na história, se realmente nós crermos naquilo que Deus pode fazer pelo ser humano. E algo poderoso acontece quando nós consagramos as nossas vidas. Tudo começa com a nossa própria consagração, a consagração da nossa vida. Consagração envolve compromisso, envolve dedicação por inteiro, consagração, fugir do pecado. E algo então poderoso acontece quando nós consagramos as nossas vidas. E vejamos então o que acontece quando nós consagramos as nossas vidas, o que de tão poderoso e de tão maravilhoso acontece. Quando nós consagramos as nossas vidas, nós consolidamos a obra do Senhor. Na passagem bíblica que estamos trabalhando hoje, e que foi o tema de missões durante o mês inteiro da nossa convenção, João 14, versículo 12, e a parte B, diz: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. E ele completa: porque eu vou para junto do Pai. Jesus estava prestes a voltar para o Pai, estava deixando a forma humana para retornar à forma divina. No momento em que ele disse estas palavras, ainda faltavam algumas etapas para ele cumprir aqui na sua passagem pela terra. Ele ainda teria de enfrentar a morte de cruz e ressurgir depois vitorioso ao terceiro dia, cumprindo com isso a sua missão aqui na terra. E antes então de se submeter à morte, os seus discípulos, queridos, eles foram confortados pelo Senhor Jesus com as suas preciosas palavras. Ele os confortou, mas eles também ficaram com a responsabilidade de continuar com a obra iniciada por Jesus. Jesus viveu com os seus discípulos, ensinando-os e fortalecendo-os para assumirem a missão de evangelizar o mundo. Chegar então o momento do sacrifício que o nosso Senhor iria fazer para salvar os pecadores. Os discípulos de Jesus
eles estariam consolidando a sua obra ao dedicarem as suas vidas sem reservas para a evangelização. E foi exatamente isto que aconteceu. Judas se enforcou, colocaram Matias no lugar dele, formaram os 12, e esses 12 foram fazendo a obra de multiplicação de crentes. É isso, obras maiores fará, porque é a multiplicação de crentes no Senhor Jesus. E é esta obra que os discípulos fizeram até morrerem. Todos eles propagaram o Evangelho até o último de suas vidas. Nós também temos esta missão. Embora, eu sei, nós temos afazeres, nós temos estudo, nós temos trabalho. Quantos de nós estaríamos dispostos realmente a dedicar mais do nosso tempo para a obra do Senhor? Os nossos projetos pessoais, será que eles estariam sendo colocados em primeiro lugar, sem buscar o Senhor de todo o nosso coração? Quantas vezes nós deixamos para trás as palavras de Jesus, que disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que ele nos diz, o que ele nos orienta? Nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, sermos justos, na confiança, na fé, de que todas, não é algumas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O nosso grande erro é falta de fé na palavra, é não acreditar na palavra, e a gente vai atrás das demais coisas em primeiro lugar, e esperando que Deus esteja abençoando aquilo que nós estamos fazendo. Mas nós deixamos o reino de Deus para segundo lugar? Será? Quinto, sexto, talvez décimo, ou até muitas pessoas nem buscam o reino de Deus e muito menos a sua justiça. O texto que eu li se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Tantas pessoas desejam ardentemente sucesso pessoal. As pessoas desejam vitórias pessoais. Aqui mesmo, nesta plateia, nós poderíamos, se eu fosse perguntar, eu tenho certeza que cada um aqui tem projetos pessoais, desejos pessoais, planos pessoais. Um pensa em ir para São Paulo, o outro pensa em fazer o vestibular, o outro está pensando em cursar a academia militar. Quantos planos? Faculdade, melhorar o emprego. Cada um aqui com certeza tem seus planos, os seus projetos, suas vitórias pessoais, mas muitos querem vitória, muitos querem sucesso, sem que Deus tenha qualquer influência sobre suas vidas. Deus não está nisso não. Eu ouvi alguém me dizer hoje: não, Deus não está nisso não, isso aqui é o acaso, isso aqui foi a lei, isso aqui é assim. Como que Deus, ele não tivesse o poder para influenciar em qualquer coisa. Deus é soberano, mas as pessoas insistem com seus duros corações de acharem que podem viver a revelia da vontade de Deus. E aí, quando quebra a cara, como eu quebrei, quando Deus faz beijar a lona como eu beijei, quando fiquei sem nada e devendo muito dinheiro, isso é beijar a lona. Foi preciso, sabe por quê? Porque eu achava que eu podia viver sem Deus. Eu achava que eu tinha capacidade e inteligência suficiente para resolver os meus problemas sem precisar me dobrar para Deus. O problema é que as pessoas não querem se dobrar para Deus, não querem reconhecer a soberania de Deus em suas vidas. E aí, será que é preciso beijar a lona como eu beijei?
Eles têm um coração duro. Aí depois que está lá estirado, todo arrebentado, todo machucado, como um boxeador que acabou de levar uma surra, é carregado pelos outros, aí vai lá se curar, tentar encontrar a solução, a cura, e aí vem todo humilde para Deus. Irmãos, chegou a hora de nós nos envolvermos de forma mais profunda com o Senhor. Nós temos que consolidar como crentes e como missionários levantados pelo Senhor aqui nesta igreja. Cada um aqui é um missionário, porque tem uma missão, que é ganhar vidas para Jesus. Você não pode ser egoísta de querer guardar para você o que Deus já te deu, que é a tua salvação. Se você não quiser compartilhar com mais alguém a sua salvação, você é um egoísta. E Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você. E chegou a hora, é hoje. Hoje nós temos que nos dedicar mais na tarefa missionária. Nós temos que consolidar a obra que Jesus iniciou. Essa consolidação está nas nossas mãos. Nós temos que recuperar a nossa paixão, o nosso amor pelas almas perdidas. Não temos amor por essas almas. É aquilo que eu dizia no começo. Nós vamos ficar indiferentes a esta miséria que o mundo está mergulhado, e nós temos a saída para esta humanidade que está podre, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas se nós não pregarmos, quem vai pregar para essas pessoas? Vamos ficar acomodados? Hoje é a hora, hoje, agora é a vez da igreja do Senhor Jesus sair das quatro paredes e realizar grandes obras para Deus, obras maiores fará. Segundo, quando consagramos nossas vidas, nós multiplicamos a obra do Senhor. Jesus ainda afirmou em João 14, verso 12, na parte B, na continuidade, ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Pare um pouco para pensar. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, a mesma obra que ele faz, mas e outras maiores fará. Irmãos, que declaração poderosa! Não significava que os crentes teriam um poder maior do que o do mestre. Porém, ele estava dizendo aqui que os crentes receberiam o poder do Espírito Santo no dia que ficou conhecido como o dia de Pentecostes. Para que receber o Espírito Santo, irmãos? As pessoas estão muito enganadas com relação aos dons do Espírito Santo, porque ele tem um propósito. As pessoas receberiam o dom do Espírito Santo para quê? Para poderem realizar a proclamação do Evangelho. Por isso as pessoas, eu não tenho capacidade, eu não sei me expressar, eu não sei falar, mas o Espírito Santo está derramado sobre nós, nos foi outorgado para nos capacitar, para a gente abrir a boca e ele vai encher, e nós vamos falar de Jesus para essas pessoas que não conhecem Jesus. Irmãos, a partir deste fato do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, a igreja então se multiplicou na pregação do Evangelho, se multiplicou na adoração a Jesus, se multiplicou na comunhão, se multiplicou na ajuda aos demais carentes da igreja, porque não é só carente de alimento. A maioria talvez da carência das pessoas é o alimento espiritual. As pessoas estão com fome e com sede de ouvir a palavra de Deus. E a igreja começou a experimentar esse poder de multiplicação. E todos puderam perceber que esse povo, chamado cristão, tinha um poder diferente, irmãos, até então nunca experimentado sobre a terra. A igreja se multiplicou, por quê? Porque os cristãos estavam envolvidos
de uma grande paixão pela pregação do Evangelho. Por isso a igreja se multiplicou. Nós estamos envolvidos nesta grande paixão da pregação do Evangelho ao bairro Novo Horizonte? Até agora? Ou nós estamos cuidando de raposinhas que insistem em devastar os nossos vinhedos? Raposinha, além de tomar tempo, faz grande estrago, porque raposinha chega e estraga uma plantinha aqui, que já estava dando fruto, vai e estraga outra que estava dando fruto ali, e mais outra. Quando você vê, corre o risco de toda a plantação ser afetada pelas raposinhas. E raposinha tem que matar. Essas raposinhas espirituais, não adianta querer trancar dentro de um saco e deixar lá fechada não. Porque se não matar a raposinha, ela fica lá dentro e ela é um bicho danado. Ela acha um jeito de abrir o furo e sai de novo. Ela fica quieta durante algum tempo. Quando você menos espera, ela sai, fura e sai causando estrago de novo. E a gente tem perdido muito tempo com raposinha. E as almas carentes estão esperando que a gente mate as raposinhas para ir pregar o Evangelho para elas aqui. Para ver esta igreja cheia de pessoas cheias do Espírito. E todos nós cheios do poder de Deus. A igreja do Senhor, ela realiza a sua tarefa no poder do Espírito, porque somente assim, no poder do Espírito, ela pode sobreviver neste mundo e trabalhar para a expansão do reino de Deus. Nós vivemos num mundo onde se faz extremamente necessária a mensagem de Cristo. A violência aumenta assustadoramente. As drogas destroem vidas cada vez mais jovens. A corrupção toma conta das instituições. A família está desestruturada. Os valores estão deturpados e as pessoas vivem sem esperança. E o que diremos nós, conhecedores da palavra, chamados por Jesus nessas circunstâncias? Qual tem sido o nosso posicionamento diante da desgraça que nós estamos vendo todos os dias invadir a nossa casa pela televisão? Nós vamos, será, apenas assistir o sofrimento das pessoas comodamente sentados em nossas poltronas, nas nossas salas, à frente do aparelho de televisão? Ou nós estamos dispostos a sermos agentes de transformação dessa terrível realidade? Ao multiplicar o número de convertidos, nós estaremos multiplicando a obra que Cristo iniciou. Nós estaremos multiplicando a paz, nós estaremos multiplicando a esperança entre as pessoas, nós estaremos multiplicando a comunhão com Deus. Nós somos chamados a empreender esta grande mudança que recuperará a vida perdida de muitas pessoas. Todos os domingos, à tarde, um pastor e o seu filho de 11 anos, eles saíam pela cidade entregando folhetos evangelísticos. Numa tarde de domingo, quando chegou a hora do pastor e o seu filho saírem pelas ruas com os folhetos, fazia muito frio lá fora e também chovia muito. Mas o menino se agasalhou, chegou para o pai e disse: "Ok, papai, eu já estou pronto." E seu pai perguntou: "Pronto para quê?" "Pai, está na hora da gente pegar os nossos folhetos e sair distribuindo por aí." "Filho, você não está vendo que está muito frio lá fora e também está chovendo muito?" O menino olhou para o pai, o pastor, surpreso, e perguntou: "Mas pai, as pessoas que estão lá fora, elas não vão para o inferno até mesmo em dias de chuva?" "Filho, é o seguinte, eu não vou sair nesse frio e nessa chuva, ok?" Mas o menino insistiu, triste, cabeça baixa: "Pai, que é, menino? Eu posso ir sozinho? O senhor deixa eu ir só, pai?" Seu pai hesitou por um momento e o filho: "Por favor, pai." Aí o pai disse:
filho, tudo bem, você pode ir. Aqui estão os folhetos, tome cuidado, viu? Então o menino saiu no meio daquela chuva, e este menino, de 11 anos, caminhou pelas ruas da cidade, de porta em porta, entregando folhetos evangelísticos a todos que abriam as portas, aos que passavam por ele na rua, e ele fazia questão de entregar em mãos. Ele não colocava debaixo das portas. Ele queria falar com as pessoas, ele queria olhar para as pessoas e entregava o folheto de mão em mão. Depois de caminhar por mais de 2 horas, na chuva, no frio intenso, ele já estava todo molhado e reparou que no saquinho plástico ainda restava um último folheto. E aí ele se virou em direção à primeira casa que ele viu. A rua estava deserta, não tinha mais nenhuma pessoa. E ele olhou aquela casa e disse: pronto, é nessa casa que eu vou entregar este folheto. Caminhou pela calçada até a porta e tocou a campainha. Ele tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Menino insistente, tocou de novo, mais uma vez, mas ninguém abriu a porta. E ele esperou, mas não houve resposta. Finalmente, ele se virou para ir embora, mas algo mais forte que ele o deteve. E mais uma vez, então, ele se virou para a porta, tocou a campainha e, não satisfeito de tocar a campainha, começou a bater na porta bem forte. Bateu forte naquela porta e apertava na campainha. Ele precisava entregar aquele folheto ali naquela casa. Ele sabia só disso. E esperou. E alguma coisa que ele não entendia o fazia esperar ali na varanda da casa. Ele tocou de novo. E desta vez a porta se abriu bem devagar. De pé na porta estava uma senhora idosa com um olhar muito triste. E ela perguntou gentilmente para o menino: meu filho, o que é que eu posso fazer por você? Com os olhos radiantes e um sorriso que iluminou o mundo dela, este pequeno menino disse: senhora, me perdoe se eu a estou perturbando, mas eu só gostaria de dizer que Jesus a ama muito, e eu vim aqui para lhe entregar o meu último folheto, que lhe dirá tudo sobre Jesus e seu grande amor. Então, ele entregou o seu último folheto e se virou para ir embora. Mas ela o chamou e disse: obrigada, meu filho, que Deus te abençoe. Na noite do domingo seguinte, na igreja, o papai pastor estava no púlpito. E quando o culto começou, ele perguntou: alguém tem um testemunho ou algo para dizer? Este é o momento. Lentamente, na última fila da igreja, uma senhora idosa se pôs de pé. Conforme ela começou a falar, um olhar glorioso transparecia de seu rosto. E ela disse: ninguém me conhece aqui nesta igreja, porque eu nunca estive aqui. Vocês sabem, antes do domingo passado, eu não era cristã. O meu marido faleceu há algum tempo, deixando-me totalmente sozinha neste mundo. Mas no domingo passado, sendo um dia particularmente frio e chuvoso, eu tinha decidido no meu coração que eu já chegara ao fim da linha, que eu não tinha mais esperança e eu não tinha mais vontade de viver. Então, eu peguei uma corda e uma cadeira e subi as escadas para o sótão da minha casa. Amarrei a corda numa madeira no telhado, subi na cadeira e coloquei a outra ponta da corda em volta do meu pescoço. De pé naquela cadeira, tão só
e de coração partido, eu já estava a ponto de saltar da cadeira, quando de repente o toque da campainha me assustou e eu pensei, eu vou esperar 1 minuto e quem quer que seja vai se cansar e irá embora. E eu esperei, mas a campainha era insistente. E depois a pessoa que estava tocando na campainha também começou a bater na porta bem forte. E eu pensei, quem neste mundo poderá ser? Ninguém toca a campainha da minha casa, vem me visitar já faz um bom tempo. Por que essa pessoa está insistindo tanto em bater na minha porta? Então eu afrouxei a corda do meu pescoço e segui em direção à porta, enquanto a campainha soava cada vez mais alta. Quando eu abri a porta e vi quem era, eu mal pude acreditar, pois na minha varanda, na minha porta, estava um menino mais radiante e angelical que eu já tinha visto em toda a minha vida. E o seu sorriso, eu nunca poderia descrevê-lo a vocês. E as palavras que saíam da sua boca fizeram com que o meu coração, que estava morto há muito tempo, saltasse para a vida quando ele exclamou com voz de querubim: Senhora, eu só vim aqui para dizer que Jesus a ama muito. Então, ele me entregou este folheto que eu agora tenho em minhas mãos. Conforme aquele anjinho desaparecia no frio e na chuva, eu fechei a porta e atenciosamente eu li cada palavra deste folheto. Então, eu subi novamente para o sótão, mas para pegar de volta a minha corda e a cadeira, eu não iria mais precisar delas. Vocês veem, eu agora sou uma filha feliz do Rei Jesus. E já que o endereço da sua igreja estava no verso deste folheto, então eu vim aqui pessoalmente para dizer obrigado ao anjinho de Deus que naquele momento certo livrou a minha alma de uma eternidade no inferno. Não havia quem não tivesse lágrimas nos olhos na igreja. Então, quando gritos de louvor e honra ao rei ecoaram por todo o edifício, o papai pastor desceu do púlpito e foi em direção à primeira fila onde o seu anjinho estava sentado. Ele tomou seu filho nos braços e chorou, abraçado ao filho copiosamente. Provavelmente nenhuma igreja teve um momento tão glorioso como este, e provavelmente este universo nunca viu um pai tão transbordante de amor e honra por causa do seu filho, exceto um pai, exceto um, Deus. Este pai, ele também permitiu que o seu filho viesse ao mundo frio e tenebroso, mas ele depois recebeu o seu filho de volta com um gozo indescritível, e todo o céu gritou louvores e honra ao rei, e o pai então assentou o seu filho num trono acima de todo o principado e potestade, e lhe deu um nome acima de todo o nome, Jesus. E bem-aventurados são aqueles que têm o privilégio de poder ouvir a mensagem do Evangelho de salvação. Queridos, nós temos que considerar este momento onde o nosso povo sente-se inquietado por Deus para trabalhar na obra missionária. Existem muitas almas perdidas e espalhadas pelo mundo inteiro, mas nós não podemos nos esquecer que existem também milhares de almas perdidas aqui, do nosso lado, do nosso bairro,
e os outros bairros aqui que nos rodeiam, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Quanto a nós, mais precisamente, nós temos um grande desafio aqui no bairro Novo Horizonte, como igreja e como povo batista, que é levar a palavra de salvação para esses milhares que ainda não têm a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Para tanto, irmãos, eu os convoco, eu os convido que aceitemos o desafio do Senhor, esperemos coisas maiores do que a que nós estamos vendo no nosso meio, façamos a obra do Senhor no poder do Espírito Santo. Lembre-se, a mensagem de Deus, ela pode fazer a diferença na vida de alguém próximo a você. Seja você este mensageiro enviado pelo Senhor. Assim, nós vamos consolidar e multiplicar a sua obra, porque Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Amém. Programa Momentos com Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará.
Programa Momentos com Jesus.